Bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, a gente vai entrar na unidade 4, falando sobre novas maneiras de se relacionar. Vamos falar sobre outro jeito de ver a arte. Sabemos que a gente já falou bastante sobre isso, sobre a arte contemporânea. Uma das suas principais características é a revolta, a crítica ou questionamento. É uma arte voltada não para apresentar a beleza, não para apresentar as novas formas belas, mas a arte contemporânea está simplesmente, uma das suas principais características é porque ela está voltada para a sociedade, para os grandes questionamentos da sociedade, pelas críticas sociais que ela faz, as revoltas de determinadas situações, como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e não apenas essas guerras, como artistas de outras guerras também, né? A gente vai entrar na Guerra do Vietnã, as guerras civis, as grandes ditaduras, tanto aqui do Brasil quanto na América Latina, algumas ditaduras na África do Sul. Então, assim, isso é arte contemporânea, essa arte que sai da busca do belo, da perfeição, para retratar toda uma sociedade e seus conflitos. Essa arte contemporânea, ela busca uma maneira de ver o mundo diferente, não um mundo mais ilusório, não um mundo perfeito, mas um mundo que está sendo transformado e que precisa dessa transformação. É uma arte também que expressa, que sai dos conceitos artísticos básicos para, na verdade, ela começa a criar novos conceitos artísticos, da maneira de você ver a arte, de como você vai produzir arte, de como a arte reflete as suas opiniões. É uma arte muito mais abstrata, apesar de ser uma arte que vai ter formas que você consiga entender, muita dela vai estar no abstrato, a qual você vai ter que usar a sua percepção de mundo para conseguir entender e compreender. É uma arte múltipla, você agora não tem mais só a pintura, você vai ter toda uma nova arte misturada, uma arte que você vai juntar a junção da pintura com a escultura, com a música, com a interpretação. É uma arte volátil, é uma arte efêmera que absorve e constrói espaço à sua volta e ao mesmo tempo desconstrói. Significa o quê? Que ela te apresenta o mundo e todos os conceitos que você teria de mundo, ela desconstrói e faz com que você questione essa construção, que você questione esse estilo de vida. Dentro dessa arte, a gente vai, dentro dessa arte da contemporaneidade, sobre a que a apostila fala, a gente vai falar sobre instalação. E eu não estou falando de instalação elétrica, muito menos instalação de um aparelho eletrônico, nada, mas sim de um conceito de instalação. Ele surgiu mais ou menos em 1960, na apostila fala 70, mas ele, apesar de que não é nem 70 e nem 60, ele vai surgir um pouco antes, porque ele vai ser uma arte que vai estar envolvida na arte pós-moderna. É uma arte que vai estar sendo influenciada pelo nadaísmo e expressionismo, que é nada mais, nada menos que a ampliação de ambiente que vai fazer parte da arte. O que significa? Não é mais agora um quadro ou uma escultura. Agora, todo aquele ambiente é uma arte. É você entrar dentro de uma sala, ou numa praça, ou determinado lugar, e tudo aquilo se é arte. As paredes são arte, o chão é arte, o teto é arte, os móveis que estão naquela sala são arte. Todos eles fazem parte dessa construção. Isso que é a instalação. E aqui nós temos o Museu da Manhã, que é a qual você entra e ali você faz parte da cultura, que você faz parte da exposição, que a maneira como você mexe em determinado objeto vai dar uma nova interpretação. Isso que é a instalação. É uma instalação que vai usar as pinturas, as esculturas e outros materiais. Fica bem claro que ela não é uma arte que vai estar limitada simplesmente na pintura e na escultura. Você vai ter outras artes, você vai ter peças de móveis, você vai ter brinquedo, você vai ter ferro, você vai ter guarda-chuvas, você vai ter bicicletas, rodas de bicicleta. Teve uma agora recentemente, aqui no Rio de Janeiro, uma obra muito importante de um pintor, que ela ficou exposta e ela era enorme e ela foi toda construída na rodas de bicicleta. Então, assim, isso é instalação.
E uma das suas principais características desse estilo de arte, que é o quê? O espectador, a pessoa que está observando, ela participa ativamente da obra. Então, assim, não é como você olhar o quadro de Mona Lisa, a qual ela já está tudo ali, você só aprecia a arte. Não, quando você entra num ambiente desse, você faz parte dessa arte e isso vai fazer com que essa arte tenha uma nova interpretação. Que uma das características da instalação, que ela é um caráter efêmero. Significa o quê? Que naquele momento que você participa, ela existe. Mas, ao mesmo tempo, eu posso desmontar ela, levar para outro lugar e quando ela estiver em outro lugar, ela vai ter outro sentido. Ela vai ter uma nova visão, ela vai ter um novo conceito. Ela vai ser interpretada de outra maneira. Além de falar que cada pessoa vai ter uma interpretação totalmente diferente desta arte. É uma arte multimídia que vai provocar sensações. No Museu da Manhã tem que você entra em determinadas salas e você pode mexer com a arte e você cria a sua interpretação. Assim como também, acho que foi na Bienal do Livro, acho que foi ano passado, que você entrava e você podia acessar o livro ou você podia escrever a história. Manusear o livro, escrever uma nova história ou fazer parte do livro. Então, isso é criar sensações. Então, ela vai usar tecnologia, ela vai usar a realidade virtual, foi o que eu falei, ela não está simplesmente presa à pintura e à escultura. Todo o ambiente, tudo vai fazer. Então, você vai usar a tecnologia para isso, você vai usar a sua sensação, os seus sentidos para perceber essa arte. É uma arte que vai desconstruir o espaço de conceitos e ideias. É você pegar determinados objetos e dar um novo significado. É você fazer, de repente, uma escultura. A gente está vivendo na época do coronavírus, não tem como não falar sobre ele. E você fazer, de repente, uma sala cheia de máscara. Então, qual vai ser o conceito dessa nova arte? Essa sala cheia de máscara. Ela vai estar falando sobre o quê? Sobre o mundo em transformação. Esse mundo que agora precisa de um instrumento para conseguir sobreviver. Esse mundo que precisa de novos hábitos. Então, assim, isso é desconstruir um espaço, isso é desconstruir uma ideia, isso é desconstruir um conceito. E também é uma arte que não vai estar presa ao tempo. Significa o quê? Ela não tem tempo. No momento que você entra, ela existe. No momento que você sai, ela não existe mais, fica só na sua lembrança. No momento que outra pessoa entra, ela não existe, ela vai estar no novo tempo. Aquela pessoa vai ter uma nova percepção, diferente da sua, ou parecida, mas ela vai estar no novo tempo. E quando eu desmontar e montar ela em outro lugar, porque a maioria dessas obras são desse jeito, ela também vai estar presa naquele tempo e ela vai ser construída por outra pessoa, ela vai ter uma nova interpretação. Então, assim, ela é atemporal, ela não está presa naquilo que eu penso ou daquilo que eu acho. Naquele momento, mas depois ela vai ser desconstruída e outra pessoa vai construir nova sensação, uma nova interpretação dessa nova interpretação. Como eu falei antes, ela não iniciou mais ou menos em 1900 e nem 70. Ela vai ter assim, seu início mesmo, vai ser lá em 1923 com Curtis Smither, que ele vai criar uma obra de arte, Merzbau, que é dentro da sua própria casa. Todo o seu estúdio, ela tem um início, é uma sala cheia de objetos e recortes, dá para vocês perceberem mais ou menos, e ela sobe aos seus andares. No primeiro, no segundo, no terceiro. Então, assim, é uma obra. Então, ela começou mais ou menos aí. Kurt Schmidt, ele é considerado o pai da instalação. E isso foi em 1923. Então, assim, ele começou muito influenciado pelo dadaísmo na Alemanha. A gente não vai estar falando sobre os artistas hoje. A gente vai dividir essa aula em duas. Outra pessoa também que, fora desse tempo de 70 e 60, foi Marcel Duchamp. Ele fez uma sala de exposição com várias obras de arte. Vão perceber ali quadros baseados no Bauhaus, que a gente estudou semana retrasada. Foi semana retrasada. E ele colocou vários fios.
como se todas essas obras de arte estivessem ligadas por alguma coisa. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua definição pelo que essas obras de arte estão ligadas. Que fios são esses? Essa obra de arte é de chamar 16 milhas de fio, e foi em 1948 que essa obra de arte saiu. Aqui vai ter alguns exemplos desse tipo de instalação, de como ela pode, como eu falei, ela pode estar dentro de uma sala, como essa imagem dessa mesa longa, vários pratos de comida, copos de água, ou ela vai estar num ambiente externo, esses carros pendurados com enormes pregadores. E aí você pode tirar a sua interpretação, o porquê, qual foi a intenção do artista ao colocar esse tipo. Eu vou passar agora um mini vídeo para vocês verem de várias outras obras de arte, de exposições baseadas nas instalações. Aqui vocês tiveram balas de balas, que significa, ou as sombras que se causou. Isso aqui são pedras. São várias coisas coladas no teto. Aqui é uma que eu tô falando sobre a escultura por escola de... Não foi essa que tá aqui no Rio de Janeiro, não. Várias borboletas dentro de um... Assim, essas são a variedade, o estilo e os tipos de arte de instalação a qual você vai estar apreciando e você vai tirar sua interpretação de mundo. Aquilo tudo que você estudou, tudo aquilo que você apreciou, tudo aquilo que você conhece como mundo, como a sua identidade, como construção do seu eu, ao entrar nesse ambiente você vai ter a sua reflexão do significado, do que o artista quis passar com isso, o que ele quis passar com isso. Assim, é muito interessante. Esse aí você tem até no quadro na apostila de vocês. São vários. Então, assim, cada obra dessa de arte expressa um significado. Ovos fritos. E vai ter uma significação para cada um. Vai sair também outra externa. Essa é meia bizarra. Vários. Também a tristeza das árvores pelos cortes. Essa ficou bonita. Normalmente a maioria dessas obras de arte elas ficam muito expostas no Museu de Arte Moderna, o MAN, em São Paulo, assim como também aqui no Rio de Janeiro, no CBB. O CBB ele faz muitas exposições sobre esse tipo de instalações. Eu fui na de Acazura, que teve alguns anos atrás, e era linda. Agora a gente vai estar dando início, vou falar sobre os nossos exercícios. Esse exercício está valendo a metade da nota bimestral. Pessoal, olha só. Eu acho que tirando o Gabriel, mais ninguém faz nada. Vocês não fazem uma atividade. Vocês dão presença e só isso. E não participam de nada. Vocês vão fazer uma obra de instalação. Vocês vão escolher determinados objetos e vão fazer essa instalação. Pense no significado para esta obra. Claro que toda obra, por mais que nós damos um significado diferente para esta obra, quando o artista ele cria, ele tem uma intenção, algo fez ele criar. A de Curtis mesmo, ele fala que aquela obra ali é ele,
é ele está construindo ele. Aquela obra que é sobre eu e mim. É a tradução que ele dá para aquela obra, que é sobre ele. Então, assim, então você vai pensar em você, nessa situação que nós estamos pensando, nessa de vacina surge, vacina não sai, volta às aulas, não volta às aulas, nesses conflitos que a sociedade está passando, esses auxílios que vai sair, auxílio que não vai sair, e fecha ou abre comércio, fecha comércio, quarentena sim, quarentena não. Tudo isso que a gente está passando agora, dentro dessa nossa nova dinâmica de vida da sociedade no mundo e no Brasil. Principalmente no Brasil por causa dos conflitos políticos de governo, que é um quer, outro não quer, e fica essa disputa de político e a população é que sofre. Vocês vão fazer uma instalação. Pegue aí uma parte da casa de vocês, ou o quarto de vocês, ou de repente na sala de vocês, e montem esses objetos que vai ser um reflexo da maneira como você está enxergando toda essa situação que a gente está passando atualmente. Todos esses conflitos em relação à educação, se volta ou não volta às aulas, em relação à parte da economia, que muitas lojas se fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos, sobre esses auxílios que saem e não saem, muitas pessoas conseguiram, outras pessoas não conseguiram, tem pessoas que dependem desse dinheiro e estão passando fome, tem pessoas que não precisavam e ganharam, sobre esses jogos de político, sobre governo federal, não se entende com o governo estadual, que não se entende com o município, e a falta de médico, tudo isso. Vocês vão pensar, analisar e vão fazer. E podem começar. Me mandem uma foto do início das aulas, do início do trabalho de vocês. E não é para me enrolar. E tá na metade da nota. Tá ok, pessoal? Beijos, até a próxima aula.